volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco vamos conversar com o deputado federal Léo de Brito, do PT, fazer um balanço desse ano de 2017, das ações do deputado. Ele que chegou a ser escolhido vice-líder do PT na Câmara e participou de importantes decisões do Congresso. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso. Deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge, a Copserge que esteve conosco durante todo esse ano de 2017, a Cooperativa de Serviços do Acre, que é reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A Copserge é um grande exemplo de organização dos trabalhadores, com geração e distribuição de renda para todos os cooperados. Conheça um pouco mais da Copserge. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Cooperserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Cooperserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Cooperserge. Cooperserge, feita por pessoas para pessoas. Conosco o deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os telespectadores da Gazeta Entrevista. Então, deputado, para o senhor foi um ano muito produtivo, eu suponho, por várias decisões que o senhor tomou, manifestações, né, o seu voto como vice-líder da bancada lá na Câmara representou muito, porque falou pelo partido. Enfim, como é que o senhor avalia esse ano de 2017? Olha, eu primeiro considero que foi um ano muito positivo, o melhor ano do mandato. Primeiro, por ter conseguido chegar à vice-liderança do partido. Com 2 anos de mandato, aí no terceiro ano já chegar à vice-liderança, depois de ter sido presidente da Comissão de Fiscalização no segundo ano, isso demonstra um prestígio. E poder participar do cerne dos debates nacionais, das privatizações, como o caso que aconteceu em relação ao pré-sal, dos debates em relação ao pré-sal, dos debates que foram feitos em relação aos refis, que foram feitos pelo governo federal aí para ajudar, sobretudo, setores da sua base, na questão das discussões das 2 denúncias que foram feitas contra o presidente Michel Temer, o debate da reforma trabalhista, que hoje é rejeitada, segundo os Datafolha de ontem, 58% da população rejeita a reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência, mais de 70% rejeitando, assim como as privatizações, por essa mesma pesquisa, rejeitada por 70%. E participar de debates com conquistas importantes, como foi no caso nos debates que aconteceram no plenário, relacionados, por exemplo, ao novo FIES, que infelizmente reduziu o número de vagas, o governo federal reduziu o número de vagas com juros subsidiados, mas a gente conseguiu com que houvesse a renegociação de quem já tinha atraso nas suas dívidas. A bancada do Partido dos Trabalhadores, num processo de obstrução, conseguiu negociar com o governo, e eu fui um dos principais negociadores. Assim como também foi na questão das dívidas do Fundo Rural, que inicialmente estavam ajudando somente os grandes frigoríficos e os grandes produtores rurais na renegociação das suas dívidas, e depois nós conseguimos incluir 1,5 milhão de famílias da agricultura familiar dos pequenos produtores. Deputado. E é claro, todo esse debate que vem sendo feito aí, travado, fazendo uma oposição ao governo do Michel Temer, mas também procurando colocar as nossas pautas nessas negociações de processo legislativo. Pois é, em relação a essas medidas todas que o senhor citou, o senhor votou quase que todas contra, né? A bancada do PT votou contra. Mas a economia já apresenta alguns sinais positivos, aumento do nível de emprego, o crescimento do PIB, enfim, há uma expectativa boa para o ano que vem. Como é que o senhor avalia as decisões da bancada do seu partido de ser contra praticamente todas essas medidas e os resultados positivos que elas trouxeram? Olha, primeiro é o seguinte, qualquer economista
entende que quando você tem um período de recessão, sobretudo que nós tivemos aí de 2015 e 2016, que foi gerado sobretudo por conta da crise política, que aí nós estamos falando de um regresso aí de 8%, quase 8% na economia do país, você vai ter crescimento econômico depois. Então, é o que está acontecendo hoje no Brasil, embora a maioria das medidas do governo, sobretudo o ajuste fiscal, são medidas de ordem recessiva. Então, você não tem um crescimento substancial, embora tenha crescimento, há de se reconhecer isso e geração de emprego. Agora, por exemplo, quando você vê a inflação baixou, mas você vê, por exemplo, que o gás de cozinha aumentou 64%, que é um item básico da economia familiar. A energia aumentou 24% e os combustíveis aumentaram 13%. Então é algo que nos preocupa e que, obviamente, que eu tenho atuado também, Mas procurado não tem uma ligação aí, deputado, com o tempo em que esses preços ficaram sendo segurados artificialmente nos governos de Dilma e Lula? Não, você tinha uma conjuntura internacional que era outra naquele momento, sobretudo em relação ao preço do barril de petróleo. Então você tinha uma outra conjuntura. Agora, o problema é que quem está sentindo hoje você tem pessoas que, por exemplo, no estado de Pernambuco, aumentou o número de pessoas que estão se socorrendo dos hospitais porque estão com queimaduras, porque estão se utilizando de outras formas de produzir os seus alimentos em relação ao gás de cozinha. Então, a população mais pobre está sentindo essas perdas relacionadas aos combustíveis, relacionadas ao gás de cozinha. Isso é uma realidade que está dada. Embora você tenha reduzido a inflação. Os juros, por exemplo, reduziram os juros, mas a gente não sente. Por quê? Porque os bancos não estão reduzindo os juros do cartão de crédito. Então, são medidas que são importantes, nós concordamos com elas, mas elas não conseguem chegar muitas vezes ao consumidor. Se cartão fosse de crédito o é o PT maior no exemplo governo, disso. se fosse o seu partido no governo, qual seria o caminho? Porque não dava para continuar na linha que estava, convenhamos. Qual seria a postura que seria adotada, então? Olha, o PT, primeiro, nós somos contra a medida que foi tomada, que se transformou na PEC 95, que é o teto dos gastos. Porque nós entendemos que o problema hoje do déficit orçamentário do país, da descompensação entre despesa e receita, ele foi causado, sobretudo, pelas crises de 2015 e 2016. Como eu disse, uma crise artificial que foi criada exatamente por uma crise política para que o Michel Temer ascendesse ao poder. Nós temos convicção disso, que nós chamamos de um golpe. Agora, isso fez com que a arrecadação do país caísse bruscamente e, obviamente, reduziu-se o nível de investimento. Nós entendemos e já temos experiência. Quando o presidente Lula deixou a presidência da República, o país estava crescendo 7%, nós tínhamos aí mais de 20 milhões de empregos gerados, nós tínhamos investimento na saúde, na educação, nós tínhamos PAC, nós tínhamos Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos aí recursos circulando nos estados, nos municípios. Então nós já vivenciamos isso. Então foi a Dilma que tirou o país do trilho, deputado? Nós tivemos problemas, eu acho que no governo da presidenta Dilma, sobretudo no final do governo de 2014, acho que houve um excesso de gasto que não existia. É só lembrar, no governo do Lula nós tínhamos superávit. A arrecadação, inclusive, o governo fazia superávit. E no governo da Dilma, boa parte do governo da Dilma fez superávit. Mas eu acredito que as medidas excessivas que foram tomadas, sobretudo pelo Joaquim Levy, quando assumiu o Ministério da Fazenda, criaram essa descompensação. Junto com isso, você tem aí uma crise política que reduz o investimento. Isso aí, obviamente, vai gerar problemas de ordem econômica e foi exatamente o que aconteceu no país em 2015. Deputado, eu quero falar das suas ações voltadas para o Acre. O senhor teve um mandato muito dedicado aos municípios, colocando emendas, acompanhando as questões, os problemas da população. Nesse aspecto, como é que o senhor avalia? Olha, eu avalio muito positivamente. Primeiro, um mandato presente em todos os municípios do estado do Acre. Segundo, um mandato que destinou emendas para os 22 municípios do estado do Acre. Um mandato que tem procurado ajudar as prefeituras, tanto nas votações que aconteceram em Brasília, mas também destinando emendas parlamentares, dando apoios técnicos para algumas prefeituras, inclusive, saíram da inadimplência por conta desse apoio técnico, e que tem conseguido não só destinar as emendas, como empenhar as emendas, como também liberar as emendas parlamentares. Foram mais de 50 milhões ao longo dos 3 anos de investimentos em emendas parlamentares.
nós conseguimos aí liberar recursos para a saúde, para hospitais, como o Hospital de Sena Madureira, o Hospital de Brasileia, a Unidade Mista de Rodrigues Alves. Conseguimos liberar para atenção básica, como liberamos para Rio Branco, para Porto Acre, para Brasileia, para Chapuri, para outros municípios que nós conseguimos liberação. Conseguimos liberar para a educação profissional, agora para o Instituto Dom Moacir, foram liberados 500 mil para a área da produção, como nós liberamos para a CEAPROF também para maquinários, para fortalecer os escritórios da CEAPROF, para a área de esporte e lazer, para a juventude. Aqui em Rio Branco nós estamos construindo 9 praças, reformando e ampliando os espaços esportivos, o programa, fortalecendo o programa de calçadas do prefeito Marcos Alexandre. Do ponto de vista legislativo, nós estamos já praticamente finalizando o procedimento para a nova lei do mototaxímetro e trouxemos o mototaxímetro aqui para Rio Branco para ser implementado. Isso é importante. Rio Branco está sendo a primeira capital que está utilizando o mototaxímetro. Isso ajuda o usuário e ajuda também os mototaxistas e uma presença muito firme lá em Brasília em defesa do Acre. Para você ter uma ideia, hoje eu sou o parlamentar do acreano que mais utilizou a tribuna da Câmara, em grande parte também falando sobre as questões do Acre. O segundo principal em proposições legislativas, o primeiro em participação em comissões, o segundo em presença na casa, né? Então tudo isso são coisas importantes porque a gente tem um mandato que está produzindo muito e tudo isso ajuda tanto o Acre quanto o Brasil em todas essas discussões, em todos esses temas que nós estamos atuando. Fazer uma projeção rapidamente, deputado, para o ano que vem, né? 2018, ano de eleição, o senhor possivelmente vai disputar a reeleição, eu acredito. E como é que o senhor avalia essa batalha? Quer dizer, o PT tem hoje 3 deputados pelo Acre, né? E como é que o senhor vê a reeleição desses 3 parlamentares? Olha, eu acredito primeiro que são 3 parlamentares de excelência, isso é importante. Cibá Machado cumpriu um papel fundamental como líder do nosso partido no primeiro ano, em 2015. O deputado Angelim tem trabalhado firmemente, sobretudo nas questões relacionadas ao urbanismo, à economia solidária, tem debatido também os temas nacionais e eu também com essa atuação que eu acabei de me referir. Nós acreditamos que o povo do estado do Acre vai reconhecer o trabalho dos 3 deputados. Queremos renovar essa bancada, fazer com que ela seja reconhecida pelo povo. Obviamente que nós vamos construir esse processo junto com o nosso candidato a governador Marcos Alexandre, o Ney, o Jorge Viana, o senador Jorge Viana e também o governador Tião Viana, que vai comandar, digamos assim, esse processo de sucessão em 2018. E, obviamente, vamos construir as chapas aí de modo que a gente possa dar competitividade a todos. E, obviamente, que nós, os 3 deputados federais, o Partido dos Trabalhadores vai estar unido na reeleição aliados, dos 3 deputado, federais. Os aliados, vai ter uma chapa só, vai ter chapas divididas? Olha, eu acho que essa discussão é uma discussão que foi jogada aí para o mês de fevereiro, né? O prefeito Marcos Alexandre, junto com o governador, vão estar comandando essa discussão. E, obviamente, que nós vamos fazer o melhor arranjo, a melhor engenharia política que dê para contemplar os interesses que estão colocados em jogo. O que eu sei é que nós 3 somos candidatos em qualquer circunstância, vamos ajudar no processo de eleição do governador Marcos Alexandre, dos nossos senadores Jorge e Ney, e obviamente que o objetivo maior do Partido dos Trabalhadores é reeleger os seus 3 deputados federais e uma grande bancada de deputados estaduais também. Muito bem, conversei aqui com o deputado federal Léo de Brito, do PT. Obrigado, deputado. Obrigado. Feliz ano novo para todos nós aí, para você, Rogério. Sucesso no programa, que é um programa que tem uma grande audiência dos acreanos. Muito obrigado. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco com o Gazeta Entrevista. Até já.